Desafio, né, amados? Glórias a Deus. Eu estou aqui sempre motivado por desafios, amém? Temos um apóstolo motivado por desafios e eu sou um imitador. Se a nossa bispa, né, só passou 1 minuto e meio, mas olha, amados, eu confesso que eu usei um certo artifício aqui, fiz um negócio aqui rapidamente com o nosso apóstolo e usei vocês, hein? Claro, né, meu apóstolo? Sabem, amados, bispa, teve gente, como a nossa cantora missionária, né, viajou três dias, olha, de ônibus. Temos igreja que viajou 15 horas de ônibus. Sabe o que é vir de Londrina aqui de ônibus, irmãos? São realmente, né? Outros viajaram 10 horas. Teve um casal de pastores de Araraquara que perderam o voo. O casal perdeu o voo. Quando eu ouvi o áudio, puxa vida, eles não vêm, porque primeiro eu ouvi, perdi o voo, falei, ai meu Deus, não vem. O final do áudio dizia, estamos já pegando um ônibus. Irmãos, eu fico emocionado com essas coisas. Imagine o nosso apóstolo, a nossa bispa, né, a família apostólica, imagine o coração de Deus. Vocês veio à 10ª Convenção Geral das Igrejas Cristo Vive. Você quis isso, você projetou, e você chegou aqui. Dê um aplauso ao Senhor bem forte pela sua vida. Glórias a Deus, não é, Bispo Sérgio? Alguns não vieram, alguns desistiram, mas você veio. E Deus está sendo generoso com você, hein? Olha, eu estou aqui, difícil, apóstolo, muito difícil, poder falar alguma coisa depois de tantas coisas. Eu estou assim, desse alimento maravilhoso pela manhã, agora a palavra da nossa bispa, tremenda, tremenda, esse fechamento dos bispos nacionais, esse vídeo, né? Um homem que, ele fez muita coisa que ninguém fez, mas mesmo assim, como era uma pessoa generosa, ele viu que podia ter feito mais. Mas não vou me alongar aqui, porque eu combinei com o apóstolo um tempo e vou respeitar. Ele me deu mais 5 minutos, hein, bispo? Vamos lá. Eu vou chamar rapidamente e você dê o seu grito de guerra aí, tá bem, amado? Não vou falar muito personalizado por causa do tempo. Araxá, Minas Gerais. Cara, eu não vou nem olhar para aí, hein? Se vocês não fizerem barulho, vou chamar de novo. Araxá, Minas Gerais. Araraquara, São Paulo. Atibaia, São Paulo. Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Cadê Belfort Roxo, Rio de Janeiro? Opa, amém, glória a Deus. Grita aí, irmão, se estiver sozinho, grita, pula no banco. Blumenau, Santa Catarina. Olha aí, viu? Cabo Frio e Rio das Ostras, região dos Lagos. Campo Grande, Rio de Janeiro. Campos dos Goitacazes. Capanema. Capanema não grita? Comendador Soares. Opa. Concórdia. Curitiba. Duque de Caxias. Engenheiro Pedreira. Florianópolis, a nossa querida, amada missionária de Florianópolis. Contagem, Espírito Santo, Ipaussu, São Paulo, Itanhaém, São Paulo, Itaperuna, Itapororoca, Jaboatão dos Guararapes, João Pessoa, Londrina, Mangaratiba, Muriaé, Nova Iguaçu, New Iguaçu, recorde, hein? 60 irmãos Nova Iguaçu, hein? Vou até chamar de novo, Nova Iguaçu! Olha que lindo! Nova Aurora, está junto aí, né? Nilópolis, Petrópolis, um casal, estamos iniciando um NAC em Petrópolis, glória a Deus. Porciúncula, Parnamirim, Piabetá, olha que lindo Piabetá, hein?
Porto Alegre. Pouso Alegre. Cadê Pouso Alegre? Recife. Rio das Ostras, já falei, pulei por causa de Cabo Frio, né? Mas tá bom, vamos de novo. Santa Maria, Pará. Doutor Roberto com a família. Pará, Belém e Santa Maria, Pará, amém. Glória a Deus. São Borja, amém. São Carlos, grita aí, Zé Ferre, cadê você? São Paulo, Santa Cruz, do Rio de Janeiro essa. Agora Santa Cruz do Capibaribe, São João de Meriti, Taubaté, São Paulo, Taubaté, a igreja ligada ao Bispado de São Paulo, né, corrigindo, e Taubaté, baronesa ligada ao Bispado do Rio de Janeiro, tem, né, e Xaxim, glória a Deus. Alguma igreja não foi citada? Meu Deus, Pirajuí, sim, essa a gente deixa por último, né? Agora sim, Pirajuí, pastora Angela Maria Rosa Saraiva, amém. E agora, tem alguém da sede, gente? Falei. Olha só, os anfitriões, vamos dar um aplauso pela sede, vamos lá, glória a Deus. Olha, acho que eu tenho 1 minuto ainda, né? Só para dizer o seguinte, amados, uma andorinha só não faz verão. Estou aqui, sabe, menor de todos os santos. Eu sempre digo, isso não é só apóstolo. O apóstolo Paulo disse que era o menor de todos os santos. O apóstolo Miguel Ângelo disse que é o dedo mindinho na obra do Senhor. Irmãos, eu sou o quê, né? Cutícula, sei lá. Sabe? Então, acreditem, né? Se não fossem os irmãos, a voluntariedade de todos, né? Desde o nosso apóstolo e a bispa, que nem se fala. Fizemos obras nas casas, irmãos, né? Quem está nas casas da vila aí? Dê um grito aí quem está nas casas da vila, olha. 85 pessoas alojadas nas nossas casas, e compra treliche, compra beliche, Bispo Mussalã correndo para lá, Bispo Antônio Carlos correndo para cá, Bispo Sérgio, todos, né, envolvidos, Bispo Cristiane no Ministério Social, Bispo André, o Felipe Torres, né, Kemi, com a parte de almoço, de refeição, todo o corpo ministerial atuando, irmãos, e as equipes aqui, jovens, mulheres, né, todo o corpo ministério feminino, jovens, cada um na sua área, os homens da igreja. Irmãos, eu não vou nem ficar citando nomes, porque eu poderia falhar, mas eu digo a você, aquele que não falha, ele já está te honrando, por tudo que você fez, porque você fez com amor, amém? Vamos dar um aplauso a todos que trabalharam, pela vida de todos, né? Sem exceção. Todos. Deus seja louvado. A Ele a glória, a honra, o louvor, o império, o domínio, a majestade, a glória para sempre. Amém. Agora eu tenho 15 minutos. Oh, glória a Deus. 15, vou tentar fazer em 11, hein? Olha a superação, né? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Assim corro, temos que correr, né, irmãos? Assim corro eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. O Senhor Jesus em João, Ele disse que nós teríamos aflições neste mundo. Né? Ele disse, mas tem de bom ânimo. E aqui o apóstolo Paulo então traz, neste texto, exatamente isso. Primeiro ele diz que tem uma luta. Ele diz, eu luto. Né? Eu corro. Só que ele diz, eu corro e luto. Mas não sem meta.
não como desferindo golpes no ar. Tem uma figura, bispo amado Moussa Landerzé, é um alvo. Está vendo esse alvo? Lindo alvo, não é verdade? Olha a próxima figura. É um alvo também com uma pessoa vendada atirando flechas. E há pouco estávamos numa palestra, né, meu querido amigo mais chegado que irmão, e o nosso palestrante disse, olha, uma vez, uma história, alegoria, fui visitar um fazendeiro, e cheguei lá, vi vários alvos pintados nas árvores, e todos com a flecha exatamente no meio. E depois observei que ele era um arqueiro horrível, ele jogava as flechas para o alto, e perguntei assim, mas como você consegue acertar todas as flechas no alvo? Ele disse, é que primeiro eu lanço a flecha, depois eu vou lá e pinto o alvo. Aí não vale. Está cheio de gente aí pensando que pode fazer desse jeito, mas a obra de Deus não se faz desse jeito. A palavra de Deus diz que a obra de Deus não se faz relaxadamente. Nós temos que pensar, amados, que primeiro você tem que ter sempre um alvo, mas você não pode pensar no alvo sem estabelecer metas. O alvo é o teu objetivo, mas em seguida você tem que ter as metas. Ah, meu objetivo é constituir uma igreja. Eu quero que esta igreja seja reconhecida como Igreja Cristo Vive. Ok. Você tem um objetivo maravilhoso. Você quer construir uma igreja, você quer abrir uma igreja, e às vezes, talvez e possivelmente, mais de 400 pessoas ligadas conosco, você diga aí comigo, eu quero abrir uma Igreja Cristo Vive. Ótimo objetivo você tem. Ótimo alvo você tem, mas você tem que aprender a criar metas. Eu, apóstolo, há pouco tempo, digo pouco porque deve ter uns 4 anos, eu ouvia uma rádio do Rio de Janeiro anunciando, faça o seu seminário em tal lugar, você vai ter o seu certificado, nós vamos te orientar, e você vai abrir uma igreja. Não sei quantos aqui ouviram esse anúncio, uma das grandes rádios do Rio de Janeiro. Você vai poder abrir uma igreja em menos de 60 dias. Nunca mais eu ouvi aquela rádio, apóstolo. Me deu uma ojeriza tão grande que eu não ouvi mais. Então, meu amado, você precisa observar critérios que nós chamamos de metas. Todo alvo, se você quiser anotar esta frase, todo alvo que não for seguido de metas bem traçadas, está fadado ao fracasso. Pode dizer isso para o seu irmão? Todo alvo que não for seguido de metas bem traçadas, está fadado ao fracasso. Tem uma próxima imagem que você vai ilustrar muito bem isso. Olha aqui, olha, é uma corda. Eu já fiz treinamento para subir em cordas, não é fácil. E elas eram lisas, a gente escorregava de vez em quando, queimava até a mão, mas quando você coloca um nó, fica bem mais fácil, porque você tem a meta, cada nó é uma meta. Se tentar puxar os dois, a pessoa vai cair. Muitas vezes nós vemos igrejas abrindo e fechando, ou que de fato, meus irmãos amados, nem deveriam ter sido abertas. É tão difícil você chegar a um destino que não tem, quanto voltar de um lugar que nunca esteve. Olha, é tão difícil você chegar a um destino que você não tem, ou você está desorientado, quanto voltar de um lugar que nunca esteve. Eu uso uma frase como síntese disso aqui, que é aquela conhecida, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Então, irmãos, vamos entender, uma igreja Cristo Vive, eu quero abrir uma igreja Cristo Vive. Se você quiser só abrir uma igreja Cristo Vive, a gente conversa, pega a chave emprestada, você vem aqui amanhã junto com segurança, né, apóstolo? E nós deixamos você abrir a nossa igreja. Se eu for só abrir, literalmente falando, mas se você quiser constituir uma igreja Cristo Vive, você precisa de alvos e metas. Você precisa olhar para um apóstolo que aos 64 anos de idade, 38 anos de ministério, é capaz de cair em prantos, quando assiste um vídeo como este, de Schindler. Sabe por quê? Porque é o sentimento que está no coração dele.
Se alguém tiver outro sentimento, vai abrir qualquer coisa, menos uma igreja Cristo Vive. Porque as metas têm que estar baseadas nisso. Temos um outro. Olha ali as metas, irmãos. Metas, passo a passo. Outra imagem. Está vendo uma escada? Você já tentou subir uma escada? Já viu a criança quando está aprendendo a subir escada? Criança, quando está aprendendo a subir escada, é perigo. Você fica atento, porque a criança não tem controle. Ela tenta subir 2 degraus e ela tropeça, ela cai. Se for uma escada, então, desse tipo aí, que é de madeira, cai, machuca a canela, escorrega, toma um tombo. Então, nós precisamos conhecer muito bem as metas. Diga, as metas são tão importantes quanto o alvo. Se você se perde nas metas, você nunca vai atingir o alvo, você nunca vai atingir o objetivo. Então, em meados dos anos 50, Peter Drucker, mais ou menos assim na minha língua mineirês, ele criou um método muito interessante, que é o método SMART. Eu não sei se você vai conseguir ver no telão, porque é uma imagem criada para computador, mas é o método SMART, né? Como está em americano, em inglês, né? A primeira letra S, ela tem todo um significado, depois o M, o A. É um método muito simples, ele é prático, ele é eficaz, ele leva você a um objetivo a partir de uma ideia inicial. E você precisa, então, pensar, registrar, planejar, executar, tudo de acordo com este método. Ele tem o S, não é? De específico, que do inglês começa com a letra S. Não é? Ele tem o M de mensurável. Ele é específico, porque ele é direto e claro. Você quer o quê? Eu quero uma igreja Cristo Vive. Eu quero pastorear uma igreja Cristo Vive. Ok? Isso é claro, ele é direto. Ele também é mensurável. Ele é mensurável porque ele pode ser medido por um resultado final. É pelos frutos que vão saber e vão dizer se você é de fato uma igreja Cristo Vive ou não. Ele também é alcançável. Ele é difícil. Não é fácil. Você acha que isso que nós temos hoje aqui, desculpe até chamar de isso, né, a nossa cidade refúgio, se conseguiu fácil? Não. Não é fácil, é difícil. Mas o apóstolo Miguel Ângelo chegou. É possível chegar. Ele também é realístico. Sabe por quê? Porque ele é algo concreto e relevante. Ele existe. Existe a missão apostólica da graça de Deus. O ministério Cristo Vive existe. Um homem foi capaz. Você também é capaz. E finalmente o T, que deve ser temporal. Ou seja, deve existir uma data limite para atingir, irmãos. E agora, às vezes parece que o bispo Daniel vem aqui nesse momento quase, eu não estou aqui para desmotivar você, eu estou aqui num momento de exortação, e exortar é empurrar para frente. Não seja um desequilibrado, seja alguém no eixo. Quando você dá um empurrãozinho no desequilibrado, ele cai. Meu treinamento da Brigada Paraquedista, a gente, na corrida, me lembro que às vezes uns ficavam mais atrás, aí vinham os soldados mais antigos ajudando para ninguém deixar de cumprir o tempo, mas alguns estavam se entregando, e você empurrava e a pessoa caía para ser levado já pela ambulância. Por quê? Mas quando era alguém que tinha um gás, que merecia ser ajudado, que merecia ser admoestado e exortado, que é empurrar para frente e motivar, o significado dessas palavras, essas pessoas ganhavam um gás, irmãos, você não tem noção, e eles conseguiam chegar. E eu estou aqui com meus 3 minutos que me restam para dizer isso para você. Minha esposa está cronometrando. Tudo é possível, está aqui previsto, está o nosso modelo, está o nosso exemplo, você tem um alvo. Bispo, o que uma igreja Cristo Vive precisa? 3 coisas básicas. Primeiro, pregar conforme o apóstolo Miguel Ângelo prega. Segundo, administrar conforme o apóstolo Miguel Ângelo administra. Terceiro, investir conforme o apóstolo Miguel Ângelo investe.
Você está aqui hoje porque um dia você ouviu uma pregação do apóstolo Miguel Ângelo. Você está aqui hoje porque um dia a administração do apóstolo Miguel Ângelo nos levou a ter uma cidade de refúgio construída. Você está aqui porque o apóstolo Miguel Ângelo investiu a sua vida em coisas pequenas. Porque rebaixar um teto, por exemplo, de uma casa, poderia pensar numa coisa pequena. Só que, primeiro, o apóstolo Miguel Ângelo prega a sã doutrina, como o apóstolo Paulo disse a Tito. É isso que você tem que pregar. O apóstolo Miguel Ângelo administra com as leis humanas, com toda a documentação, com tudo certinho. É isso que você tem que fazer. O apóstolo Miguel Ângelo investe com o seu dízimo e oferta, com a sua vida financeira. É tremendo. Você precisa pensar que sem essas três coisas, nós não vamos a lugar nenhum com Igrejas Cristo Vive. Eu não posso mais compreender, às vezes, coisas que nós ficamos sabendo. Igrejas que estão confusas com temas, não entendem, não, sabe, ficam em dúvida. Nós estamos pregando aqui sobre salvação eterna, a pessoa está pregando sobre a mulher do fluxo de sangue. Não pode. Igrejas que não avançam, igrejas que nasceram numa garagem e 10 anos estão na garagem. Lembra que tem que ser temporal? Tem que dar frutos. Poucos dias conversava com os bispos de São Paulo, não sei nem se já posso adiantar, né? Eles diziam, olha, nós já temos agora, demos um passo grande, fizemos uma reforma, está lindo o templo, mas já estamos procurando um lugar maior. Você quer dar um aplauso ao Senhor? Você está entendendo como é que funciona? E tem gente ainda achando que a garagem está muito bom. Desculpe, você não entendeu o alvo. Você não entendeu que tem que pregar conforme o apóstolo, administrar conforme o apóstolo. E tem igreja que nem me dizima. Não manda seus dízimos para a sede, não se envolve num desafio. E tem igreja, bispo, calma, não vou falar o nome de ninguém, gente. Eu tenho que dizer, nós estamos aqui tratando, não é lavar roupa suja, mas tratando. 1 minuto para concluir, por favor. A bispa passou um e-mail, posso passar um minuto. O seu dízimo é a administração financeira. A sua documentação, estatuto, irmãos, não dá mais para entender. Alguém que quer ser uma igreja não tem um estatuto e uma conta bancária. Nós não vamos mais, estava conversando com o nosso apóstolo, abrir igrejas. Nós vamos abrir NACs. O NAC vai ter que comprovar que cresceu e tem capacidade de ser uma igreja Cristo Vive, senão ele vai ser o núcleo avançado Cristo Vive. Você tem aqui, olha, material. Mostra aquele telão, por favor, das iniciais. Eu sou um homem que gosto das siglas. NAC, Núcleo Avançado Cristo Vive. O próximo. BSR. O seu NAC, ele tem que se tornar um BSR. Sabe o que é um BSR? É uma igreja com bases bíblicas saudáveis e relevantes, que o nosso apóstolo tratou aqui hoje. E você, a sua igreja também tem que exercer os princípios do TED. Tempo, energia e dinheiro. Você tem que administrar tempo, você tem que visitar. Agora há pouco a bispa Ana perguntou, poucos viram, tivemos uma programação aqui tremenda, poucos viram, poucos assistiram. O que vocês andam assistindo, irmãos? Desculpe. Se eu não tivesse para falar disso para você, eu não poderia ser diretor de missões. Às vezes eu venho quase que cuidado, mas não dá, irmãos. É a carne falando, eu não vou ouvir a carne, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Se você for NAC, você for BSR, você for TED, você vai ser isso. ICV, Igreja Cristo Vive. O próximo quadro. Você talvez não tenha percebido, mas eu comecei com as primeiras iniciais exatamente assim. Você tem que crescer. Hoje eu falava com a minha esposa, quem não quer crescer tem que morrer. Desculpe, bispo, você é agressivo. Desculpe, irmão. Nossa vida é um constante crescimento. Você tem que estar em crescimento. Não fique preso ao ontem. Ontem já passou. O ontem e o amanhã não existem. Existe hoje. Hoje. Cresça hoje. Absorva 100% daquilo que está sendo tratado aqui hoje.
Você recebeu o brinde do nosso apóstolo, um livro desse, ou das profecias. Você deve adquirir esse livro, irmão, e repassar para a sua igreja. Não pode uma igreja Cristo Vive sem estar, distribuindo. Isso é a visão este ano para o nosso ministério. Você tem essa apostila da visão apostólica que eu ministrei nas reciclagens ministeriais. Toda sexta-feira nós estamos ministrando a vida das igrejas. Tem igreja local aqui que nunca se conectou à reciclagem ministerial. Vida financeira, nós temos um controle. Tem igreja, que quer receber dízimo de uma forma, de outra. Irmãos, o modelo, nós temos um controle financeiro. Olha que coisa linda, nós mandamos para você isso de graça, sabia? É só pedir. Não é para você mandar para a gente prestar contas, não, é para você cuidar da sua igreja com zelo. E finalmente, eu não poderia deixar de falar, nós temos olha que coisa maravilhosa, uma revelação, uma visão do nosso apóstolo. Agora vai completar a sua jornada dos Apocalipse. Nós já temos essa coleção, você tem que ter na sua igreja. Ainda tem uma promoção, leve 6, pague 5, para que você tenha, encorajando você a ter, porque nós precisamos que você seja de fato uma igreja Cristo Vive. Pregue a graça, seja um dizimista, fiel, envolva-se com os desafios. Nós agora estamos num momento que o nosso apóstolo vai à ilha de Patmos, está perto. E eu achei muito interessante, apóstolo, só concluindo, o senhor disse, e nós sabemos, que o senhor poderia ir comprar as suas passagens, possivelmente, tem até milhas para isso, tranquilo. Se o senhor quisesse passear, tenho certeza que o senhor faria isso, mas como é uma visão, o senhor disse, eu quero os sinais. Jesus, quando disse, os sinais seguiriam os que crescem, seguem mesmo. Nessa parte financeira, inclusive, eu que sou corretor de seguros, um anúnciozinho rápido, do apóstolo, vi uns 3 anos o apóstolo, às vezes, comentando de trocar de carro, não trocar, às vezes eu falava, apóstolo, realmente precisa trocar de carro, o senhor merece. E ele em oração, Deus tocou o coração do doutor Roberto, ele está com um carro 0 quilômetro, Deus fez, porque tem crédito. E o que me encantou foi quando o senhor disse, Deus vai gerar isso aqui como semente, para que pessoas prosperem com isso, Então, apenas para que você saiba, e caso Deus toque no seu coração, espero que toque, nós temos um livro aí. Quem sabe você hoje vai anotar o nome da sua igreja lá com a sociabilidade, que está o livro, Bispa Cristiane? No balcão administrativo com o pastor Felipe Torres, você hoje, antes de sair, diga, eu quero que o meu nome, o nome da minha igreja esteja anotado neste livro. Você vai fazer uma oferta de coração para que esta viagem leve também o nome da sua igreja. Faça isso, envolva-se. O NAC tem que crescer, tem que ser isso aí, e tem que avançar. Você vai ver a diferença, siga esses passos, e você vai ver a diferença, porque quem serve a Deus tem resultados, tem frutos, assim seja, assim disse o Espírito da Graça.